Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hoje nós vamos falar de um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia e também um dos mais conhecidos, que está justamente em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero te fazer alguns convites muito especiais. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa nossa comunidade e te convido também a você não apenas chegar, mas também permanecer. De segunda a sexta, sempre começamos o dia aqui, 7h30 da manhã, começando, sempre mergulhando na palavra de Deus, alimentando o nosso espírito com esse pão celestial que é a Bíblia. Então eu te convido para estar conosco aqui de segunda a sexta. Faça chuva, faça sol, tendo feriado, o dia comum, nós sempre começamos o dia aqui com um devocional para a glória de Deus. E, inclusive, algo que tem ajudado já muitas pessoas a serem constantes nos devocionais é o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio links dos devocionais todos os dias. O grupo é exclusivo para isso, é um grupo fechado, não tem conversas, não vai encher tua caixa de WhatsApp e vai te ajudar a você receber na palma da mão diretamente o link do devocional, no teu WhatsApp, para que você esteja conosco todos os dias. Thiago, como é que eu faço para participar desse grupo? Basta clicar no link que está fixado no chat ou nos comentários, tá bom? Vem com a gente, tenho certeza que vai ser uma bênção para você estar aqui no grupo e participar também. Vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acredito que a resposta dela é óbvia. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer experimentar a vontade de Deus? Essa é uma resposta óbvia, né? Todos nós queremos viver a vontade de Deus. Todo mundo faz para Deus essa pergunta em oração: Senhor, qual a sua vontade na minha vida? Seja essa pergunta em algo específico, por exemplo, Senhor, qual a sua vontade em relação à minha vida profissional? Qual a sua vontade em relação a um relacionamento? Qual a sua vontade em relação a determinada decisão? Bem como nós também queremos experimentar essa vontade num sentido amplo. A gente quer viver uma vida assertiva. Ninguém aqui quer chegar no final da vida e olhar para trás e dizer, puxa, desperdicei a chance de viver bem, a chance de viver a vontade de Deus, a chance de trilhar os caminhos que Deus preparou para mim. Então todo mundo quer acertar nisso. E Romanos 12, 2 é um tutorial de como viver, de como experimentar a vontade de Deus. Esse tutorial é bem simples e você precisa pegar essa palavra hoje no teu coração. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é o seguinte: não se amolde aos padrões desse mundo. Em algumas versões, eu li aqui na NVI, a nova versão internacional, em algumas versões mais antigas vai estar escrito assim: não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformar ou amoldar é justamente tomar a forma. Se você já viu uma pessoa fazer um bolo, a pessoa coloca o bolo aonde para assar? Coloca numa forma. A forma serve para dar forma àquela massa, que vai ser ali um bolo que você vai comer maravilhoso. Então, conformar ou amoldar é justamente, é o que Deus está dizendo, é o seguinte: não se limite e não seguir conforme os padrões desse mundo. Então, a primeira coisa para você viver a vontade de Deus é você não fazer algo. O que é esse algo não fazer de algo? Não se limitar aos padrões desse mundo. Quem assistiu o devocional de ontem vai desfrutar com mais profundidade do de hoje, porque ontem nós lemos Romanos 12, 1, onde o apóstolo Paulo fala sobre sermos um sacrifício vivo. E ele diz que esse é o culto racional, né? Quem estava aqui ontem lembra que nós falamos sobre a ratio. Essa ratio
é o que dá a diferença entre o ser humano e os outros animais. Os outros animais eles são guiados unicamente por instinto, mas o ser humano, embora tenha instintos também, ele tem a capacidade de raciocinar, ele tem a capacidade de colocar a razão à frente dos instintos. Então ele pode dizer sim ou não aos instintos que ele tem. Isso diferencia o ser humano dos outros animais. Então observe que no versículo 1, ele fala, o apóstolo Paulo fala para nós vivermos uma vida, que a nossa vida seja um culto a Deus através da nossa razão, através da nossa decisão, da nossa capacidade de discernir a vida. No versículo 2, ele vai detalhar esse tutorial. Primeira coisa, não se amolde ao padrão do mundo. E talvez você pergunte assim, Tiago, qual é então o padrão do mundo? Nós podemos responder isso olhando para os tempos atuais e olhando para todos os tempos. Por quê? Tem coisas que são inatas à natureza humana. Então o ser humano vai lidar com isso em todas as épocas. Posso colocar aqui a inveja, o orgulho, a raiva, o ódio. São questões que estão presentes no ser humano em todas as eras. Século XXI, século XX, século XIX, século V, século III, século V antes de Cristo, sempre teve. Primeiro homicídio do mundo, você vê lá, Caim, quando ele mata Abel, está ali envolvido inveja, está ali envolvido ódio, está ali envolvido uma série de sentimentos que nós podemos sentir ainda hoje. Então observe, a forma do mundo, de modo geral, ela se repete em todas as gerações. Mas se nós formos fazer uma apuração dessa forma do mundo, por assim dizer, nos dias de hoje, nós poderíamos colocar aqui algumas coisas. O que é que marca o mundo nos dias de hoje? A gente pode pensar, por exemplo, na hipersensualidade. Alguns devocionais atrás aqui eu citei o perigo da hipersensualidade, como ela afeta a nossa visão de mundo. O mundo hoje ele é hipersexualizado, né? Claro, a sexualidade, isso é inata ao ser humano, é uma parte do ser humano. A hipersexualização é um excesso, onde a sua cosmovisão de mundo fica distorcida por um excesso, né? por uma distorção mesmo, eu queria usar outra palavra, mas eu já usei, né? A palavra é essa mesmo. Por uma distorção do que é sexualidade. E aí você passa a ver sexo em tudo. E de repente você estraga relações, estraga oportunidades e estraga percepções do mundo por conta da hipersexualidade, a hiperestimulação sexual através de tantas coisas na sociedade de hoje. Eu poderia citar também o utilitarismo das relações. Isso é algo que sempre esteve na história. Mas você observa hoje que cada vez mais as relações parecem ser mais artificiais. Por que eu digo nos dias de hoje? Porque se nós voltarmos um pouco no tempo, você que é um pouco mais velho e está aqui, você que viu um outro mundo sem ser esse mundo das redes sociais, você vai confirmar o que eu estou falando. As relações anteriormente às redes sociais, elas eram muito mais genuínas, porque elas envolviam uma presencialidade que o virtual não dá. Nós, por exemplo, na nossa igreja local, temos a estratégia dos grupos de comunhão. O próprio nome já diz para que serve o grupo, né? Para poder aumentar a comunhão entre os irmãos. E por que é importante fazer parte de um grupo de comunhão, por exemplo? Porque num culto, ou você está ouvindo alguém cantar, você está ouvindo alguém orar, você está ouvindo alguém pregar. Normalmente tem uma pessoa falando, ou poucas pessoas falando, no caso de uma música, no caso de uma oração, e tem uma quantidade, uma multidão de pessoas que está só ouvindo. Existe interação ali? Existe, porém muito pouca. Num grupo de comunhão é diferente. No grupo de comunhão, você vê as pessoas olho no olho, você conversa, as pessoas têm a oportunidade de falar, de rir, de chorar, de se abraçar. Então, por exemplo, essa presencialidade é algo que está muito mais em falta nos dias de hoje. O mundo de hoje é muito mais digital, é muito mais virtual do que presencial. Inclusive, isso tem gerado certas fobias, né? Eu não quero entrar aqui porque não é o tema hoje, vai gastar tempo, mas certas fobias que não se via em outras gerações, que a geração atual está passando, porque as relações vão sendo mudadas por conta desse utilitarismo que o mundo virtual acabou ampliando de modo muito profundo. Então eu já falei aqui hipersexualidade, já falei do utilitarismo.
quero falar aqui do transtorno de ansiedade, que é uma das consequências, e não causa, uma das consequências dos dias atuais. Tem uma síndrome, gente, chamada síndrome do pensamento acelerado. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, não é o criador desse título, mas é a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso há anos atrás, foi o doutor Augusto Cury. E o que me surpreendeu na fala dele é que ele disse o seguinte: uma criança de 7 anos, nos dias de hoje, ela tem mais acesso à informação do que um imperador romano no auge do Império de Roma. Ou seja, o imperador romano, no auge do Império de Roma, ele era seguramente o ser humano mais poderoso da face da Terra. O que tinha mais acesso a tudo na face da Terra. Hoje, uma criança de 7 anos de idade com o celular na mão, ela tem mais informação do que esse imperador romano, que era o homem mais poderoso da face da Terra. Então observe como esse excesso de informações que a gente absorve o tempo todo, gera cansaço mental, gera obesidade mental, isso aqui é um termo para a gente discutir em outros devocionais, gera ansiedade, gera confusão mental, uma série de questões terríveis que estão sendo constatadas na vida de adultos, de adolescentes, de crianças, pessoas de todas as idades têm sofrido com isso. Então, você quer mesmo se amoldar ao padrão desse mundo ou você quer viver a vontade de Deus? Há uma escolha a ser feita. Muitas vezes no mundo, para você brilhar, para você aparecer, para você chamar a atenção, você tem que abrir mão de certos valores. Eu, por exemplo, trabalho com redes sociais e aí quando existe um prospecto, né, uma pessoa que quer se tornar cliente, mas ainda não é cliente, eu procuro saber da pessoa o que ela é, o que ela faz, né, no sentido profissional, e o que ela está disposta a fazer para se posicionar no mercado. Porque é muito fácil aparecer no mundo de hoje. Muito fácil. Agora, de que forma você quer aparecer em termos de posicionamento profissional? Muitas pessoas falam besteira por aí, sabem que é besteira, mas continuam falando. Sabe por quê? Porque dá audiência. E a pessoa não quer abrir mão da audiência. Então, esse é o padrão do mundo. Aí Jesus vem para você, nesse devocional, através da palavra, Romanos 12:2, vai dizer assim, olha, quer viver minha vontade? Não tome a forma do mundo. É uma escolha a fazer. Mas, Thiago, se eu não tomar essa forma do mundo, eu vou ficar de fora do que está acontecendo. Meu irmão, às vezes, esse ficar de fora do que está acontecendo é a maior bênção que pode acontecer na sua vida. Entende? Tem uma síndrome que em inglês a sigla dela é FOMO, F-O-M-O. Agora, como é a tradução dessa sigla mesmo, meu Deus? É Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Basicamente, em português, é medo de ficar de fora. E tem vários jovens que estão sofrendo com isso. Claro, essa síndrome, ela primeiro foi identificada, ela foi, digamos assim, estudada nos Estados Unidos, esqueci a palavra agora, mas você pode tranquilamente no Brasil ver vários jovens com essa FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. É aquele pavor que você tem de que, olha, a coisa está acontecendo e eu tô fora. É nisso que são baseadas as trends, as hashtags, as modas, os memes. Porque uma pessoa começa a fazer, aí a outra faz, daqui a pouco você se sente ficando para trás, se você não fizer aquilo também. Só que aquilo, muitas vezes, vai na direção contrária aos valores que você carrega, aos valores que você acredita. Então, muitas vezes, ficar de fora é a melhor coisa que pode acontecer. Tem uma galera aí, meu irmão, que tá mais chato, tá todo mundo indo para lá. E se todo mundo estiver indo para o lugar errado, você quer ir também? Entende? Nós precisamos pensar muito nisso, porque Romanos 12:2 nos dá uma escolha que é muito clara. Ou você escolhe o padrão desse mundo, ou você escolhe viver a vontade de Deus. Então, continua no versículo, não se amoldem a um padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha que interessante essa palavra, renovação da mente. Eu quero usar uma palavra aqui que eu sei que hoje em dia está um pouco descredibilizada, porque algumas pessoas usam de modo equivocado. Mas esse renovar a mente, você vai entender melhor se eu falar assim, ó, reprograme a sua mente. Você ouviu esse termo? Ah, Thiago, algum coach utilizou, alguma pessoa que eu não gosto utilizou, travei meu coração para isso. Tudo bem, eu não sou um coach, não estou tentando
te empurrar nenhuma ideologia do mal aqui. Mas reprogramar a mente é o seguinte, é você mudar o seu sistema de valores internos. Isso não é da noite para o dia. Ninguém muda o seu sistema de crenças da noite para o dia. Você pode tomar um susto da noite para o dia. Você pode se decepcionar da noite para o dia. Mas mudar da noite para o dia você não muda. Porém, é plenamente possível reprogramar, retreinar a sua mente para um novo sistema de crenças. Quem gosta de futebol aqui sabe que às vezes quando entra um novo treinador num time de futebol, um dos maiores desafios é esse novo treinador fazer os jogadores acreditarem numa nova estratégia. Né? Você está com a mente toda programada para poder enxergar o jogo de uma forma, aí agora vem um novo treinador e te ensina uma nova forma de ver o jogo. Você tem que esquecer a antiga e investir nessa nova. Então, para você vencer na vida, agora você tem um novo treinador. Jesus entrou no negócio e vai dar tudo certo, mas você tem que abraçar as ideias de Jesus. E os ideais de Jesus, eles são bem diferentes dos ideais do mundo. No mundo, se você toma uma pancada na cara, o certo, pela ótica do mundo, é devolver. Você não pode deixar barato, porque se você deixar barato, vão te passar para trás. Jesus fala assim, ó, dá outra face. Se te chamarem para correr 1 milha, corra 2. Então a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade completamente diferente, que choca de início, mas que é o melhor para nós. Entende? Tiago, como é que eu posso retreinar a minha mente? Tem vários exercícios para isso. Por exemplo, se você decide no teu coração acompanhar um devocional diário, isso é uma bênção, porque você vai estar todo dia recebendo a palavra de Deus que vai entrar no teu coração e vai mexer com sua forma de pensar. Às vezes a gente desvaloriza isso. E aí eu falo o seguinte, quando eu dou exemplo de coisas ruins, a gente costuma hipervalorizar, e exemplo de coisas boas a gente costuma desprezar. Você acha que vai acontecer o que com a sua mente se você só ficar ouvindo besteira o dia todo, todo dia? O dia todo, todo dia, só ouvindo besteira. O que é que vai acontecer na sua mente? Entende? Quando você ouve algo bom todo dia, o efeito vai ocorrer também positivamente para você. Então, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, devocional todo dia, ser discipulado por alguém, isso faz uma diferença muito grande. Principalmente porque no discipulado você vai ter a oportunidade de aprofundar alguns entendimentos que o texto bíblico, por assim dizer, não se debruçou. Como assim, Tiago? Vamos lá. O texto bíblico manda o marido tratar bem a mulher, certo? Aí a pessoa olha assim, tratar bem a mulher, mas o que é tratar bem a mulher? Como é que eu trato bem minha mulher? Então você precisa conversar com alguém que te ensine, caso você não saiba, o que é tratar bem sua mulher. Olha, você vai dar presente assim para ela. Você vai fazer esse serviço aqui para ela. Você vai falar com ela dessa forma. Você vai pegar na mão dela dessa forma. Quando for jantar, fazer uma surpresa, faça desse jeito. Quando o clima esquentar, tiver uma confusão, uma discussão entre vocês, vocês têm que falar dessa forma. É com esse tom de voz, é com essa palavra. Essa frase aqui nunca use. Então, tudo isso são coisas detalhadas que a Bíblia não se debruça, tá? E você precisa de um discipulador, uma discipuladora, uma pessoa que vai te instruir nisso. Uma pessoa que tem experiência, que já passou, tem vivência nessa área para poder te ajudar. Então, tudo isso é uma série de coisas que vão retreinando a sua mente, reprogramando sua mente, vão mudando os teus sistemas de crença. Eu gosto muito de usar o exemplo de que antigamente, na verdade, assim, até os dias de hoje, né? Mas era muito comum antigamente, assim, o garoto, para querer se mostrar homem, ele muitas vezes brigava com outros garotos, falando de briga física mesmo, né? Uma tentativa de se impor ali no meio num grupo, de uma coletividade, brigar com outros homens e namorar o máximo de garotas que ele puder. Na mente dele, ele cresceu com a mentalidade que aquilo é afirmação masculina. Então ele tem um sistema de crenças. Quando ele conhece Jesus, Jesus vai ensinar diferente para ele. Não é para você sair brigando com todo mundo, dando soco na cara de todo mundo e nem namorando 800 mulheres por aí. Não. Vai ter uma reprogramação sobre o que é masculinidade, à luz da Bíblia.
Então ele vai mudar o sistema de crenças dele. Com o sistema de crenças transformado, a atitude dele vai começar a mudar. Entende? Então, ele não se amolda ao padrão desse mundo, ele transforma-se pela renovação da mente e por conta dessa transformação, aí a pergunta que eu fiz no início, quem aqui quer viver a vontade de Deus? A vontade de Deus é a consequência de quê? De renovar a mente, porque quando você renova a sua mente, você finalmente é capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí talvez você pergunte assim, Tiago, por que fala de boa, agradável e perfeita? Porque isso aqui fala de níveis da vontade de Deus. Uma dipirona, para quem está com dor de cabeça, é boa ou ruim? É boa, né? Mas o gosto da dipirona é bom, gente? Você mastigaria uma dipirona com farinha? O sabor é horroroso, né? Um remédio com gosto ruim. Mas veja, aquilo é bom, mas não é agradável. Agora, se criarem uma dipirona que tenha gosto de bolo de cenoura, uma dipirona com gosto de chocolate, aí já não vai ser só bom, vai ser bom e agradável. Entende os níveis? Bom, agradável, perfeito. A vontade de Deus... Tiago, então, a vontade de Deus é diferente no bom, no agradável e perfeito? Não. A vontade de Deus é a mesma. Mas o nosso nível de transformação de mente nos leva a experimentar níveis de sabores da vontade de Deus. Nem vou entrar muito nisso aqui, porque o horário já está avançado. Mas vai ter vontade de Deus, por assim dizer, que será boa para você, no sentido de vai gerar um efeito bom, mas o gosto dela na hora não vai ser saboroso. Decisões que você tem que tomar, coisas que você tem que abrir mão, caminhos que você tem que trilhar, que você pensa, olha, isso aqui não vai ser tão saboroso, mas vai ser bom para você. É como uma criança que quer brincar a tarde toda e o pai e a mãe falam assim, olha, mas você tem que fazer o dever de casa. Aí a criança fica birrenta, né? Poxa, eu queria brincar, porque o bom da vida é brincar de futebol, é brincar com os amigos, é pinotar aí a tarde toda, mas eu tenho que fazer essa danada da atividade. Aí quando ele cresce, ele vai entender, olha, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe que ficou ali no meu pé, faça atividade, vá para a escola, estude, se esforce, porque na época que era criança, eu não tinha noção da importância daquilo. Então, bom, agradável e perfeito. Conforme você permanece, conforme você persevera na vontade de Deus, você vai percebendo que a vontade boa também é agradável e que a vontade que é boa e agradável se mostra perfeita para a sua vida. Amém? Você quer mesmo viver a vontade de Deus? Então abraça essa palavra. Tenho certeza que Deus vai mastigar essa mensagem no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu te louvo. E eu quero te pedir que o teu Santo Espírito conclua as ministrações em cada coração, de cada um que assistiu essa transmissão, ó Deus. Fala de modo específico, dentro da realidade de cada um, o que precisa ser mudado, o que precisa ser renovado dentro da nossa mente, para que possamos de fato experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito, muito, muito importante. E deixa também um comentário, qual foi a parte desse vídeo, dessa transmissão que mais falou com você. Seu comentário, eu sempre faço questão de ler todos os comentários e também de responder todos eles, tá bom? Para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber na palma da sua mão os links de todos os devocionais, tá fixado no topo do chat e também nos comentários aqui da nossa transmissão. Quer participar da nossa comunidade do Discipulado Bíblico? Estudar os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Palavra de Deus? Primeiro link da descrição. Clica e vem com a gente. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma bênção para a sua vida. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, a gente mergulhando na Palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.